A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa tarde na paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontram no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém, meus irmãos? Bom, aqui a Bíblia descreve as palavras que o Senhor Jesus deixou ensinando ali os seus discípulos, falando a respeito de todo aquele que ouve a sua palavra e pratica ela. O homem e a mulher que ouve as palavras do Senhor e as pratica, ele é comparado ao homem que alicerçou, fundou a sua casa sobre a rocha. Ele afundou sobre a rocha, edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram rios, vieram ventos, vieram lutas, provações, situações adversas, mas todavia ele não caiu porque estava com a sua vida firmada em Cristo, que aqui simboliza Cristo, a rocha, né? Estava firmado em Cristo e por isso ele não caiu. Glória a Deus, a sua casa não caiu. Aqui a casa simboliza a nossa vida. A nossa vida está firmada na rocha e a rocha é Cristo. Então, se a nossa vida está firmada em Cristo, nós não vamos olhar para o homem, nós não vamos olhar para situações adversas, mas nós olharemos somente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então, aquele homem que ouve as palavras do Senhor e pratica, a palavra de Deus começa a fazer efeito na vida dele e na vida dela. Por quê? Porque lá em Efésios também diz, no capítulo 6, no versículo 10, para fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, um homem que ouve a palavra e pratica, aquele homem que está perseverando na oração, perseverando na busca de buscar o Senhor, porque a Bíblia também diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto ainda o Senhor está perto. Então ele persevera na busca, ele persevera no jejum, ele persevera na santificação do corpo, da alma e do espírito, em santificar, em consagrar, em santificar a sua vida a Deus. Louvado seja Deus. E o homem que ouve as palavras do Senhor e pratica também é aquele homem que está entrando pela porta estreita, que está andando no caminho apertado que conduz à vida eterna. Onde este caminho, Jesus disse, aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Tomar a cruz e renunciar é uma coisa muito difícil. Louvado seja Deus. Jesus ele mostrou para os seus discípulos que convinha que ele viesse padecer e ser rejeitado pelos homens. E os discípulos, sendo semelhantes ao seu mestre, semelhantes a Jesus no seu modo de viver, no seu modo de se comportar, na sua conduta, no seu modo de portar, eles também foram rejeitados pelaquela geração, pelos homens. E nós entendemos que todo aquele que segue a Cristo, que é discípulo do Senhor Jesus, ele também vai ser rejeitado pelos homens, vai ser rejeitado por essa geração, pelas pessoas, entre meio até mesmo sua família, ele é rejeitado. Glória a Deus, porque o assunto do servo do Senhor, do servo de Deus é Cristo, é Jesus. Então, todo aquele que escuta essas palavras e as pratica é semelhante a esse homem prudente, que ouviu a palavra de Deus e edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. Então, se estamos com a nossa vida firmada em Cristo, nós sabemos que nada pode separar nós do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. As lutas nos separará, as situações diversas, as dificuldades não vão nos separar do amor de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, nem a nudez, nem a espada, nem a pobreza, nada dessas coisas nos separará do amor de Deus. Porque estamos firmados em Cristo. Estamos firmados a nossa casa, a nossa vida na rocha, que é Cristo Jesus.
E aqui Jesus vai dizer também, no versículo 26, que aquele que ouve as palavras de Deus, as palavras de Jesus, e não as cumpre, o Senhor vai comparar ele a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, porque estava edificada sobre a areia. Aqui é quando a gente ouve a palavra, mas a gente não a pratica. A gente não pratica no que nela está escrito. A gente não ama os nossos inimigos, como Jesus ensinou. Aí começa a se enquadrar nessa palavra, onde diz que aquele que ouve essas palavras e não cumpre elas é que nem um homem insensato. Jesus ele ensinou a amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos odeiam, aqueles que falam mal de nós, orar por aqueles, abençoar aqueles que nos amaldiçoam e orar por aqueles que nos maltratam, que nos perseguem também. E se nós não fazemos isso, se nós não praticamos aquilo que nós lemos nos textos sagrados, na Bíblia Sagrada, estamos sendo como esse homem insensato. Nós estamos firmando a nossa casa na areia. E a gente sabe que a casa que está sobre a areia é uma casa frágil, onde vem os ventos, vem as lutas, vem as dificuldades, e nós não conseguimos estar firmes de pé, porque a nossa casa ela não está firmada na rocha que é Jesus. A areia pode simbolizar coisas banais também, glória a Deus, porque a Bíblia diz também que a semente é semeada na parábola do semeador, e ela é lançada sobre a terra, glória a Deus, onde as aves do céu vêm, come aquela semente e arrebata aquela semente e voam para os céus de novo. Ou seja, ouviu a palavra, entrou num ouvido, saiu no outro, ouviu a palavra, mas não guardou no seu coração, o inimigo, o adversário da nossa alma veio e roubou aquela palavra que foi lançada, aquela semente que foi lançada. Roubou aquela mensagem e ela não ficou guardada no coração. Louvado seja Deus. Então, este homem que a Bíblia relata aqui que não cumpre a palavra de Deus é aquele que não é praticante, que ouve somente, mas não cumpre. Jesus vai assemelhar também na Bíblia Sagrada, é aquele homem que ouve as palavras de Deus e não as cumpre, como aquele homem que olhou para o espelho e contemplou seu rosto natural, mas logo foi e se esqueceu de como ele era. Ou seja, meus irmãos, não basta a gente somente conhecer as Escrituras, é necessário que a gente pratique esses ensinamentos, aquilo que Jesus ensinou na sua palavra. Glória a Deus, ensinamentos maravilhosos, ensinamentos profundos, ao qual muda o caráter, muda a vida, a trajetória de um homem, ao qual transforma o caráter de um homem e de uma mulher que antes estavam no mundo, presos nos seus pecados, presos nos seus prazeres, mas outra hora que conhece Jesus, conheceu a palavra, o verbo vivo que desceu do céu. Agora ele e ela é uma pessoa diferente, uma pessoa que foi mudada pela palavra. Então não sejamos como esse homem sensato, que ouviu a palavra de Deus, um ouvido seu pelo outro e não praticou, e assim ele caiu, a sua vida, ele caiu e a sua queda foi grande, porque ele estava firmado na areia. Ou seja, se a gente não ouvir as palavras de Deus e não as cumprir, a nossa queda será iminente. Então vamos examinar as Escrituras, vamos ler a palavra de Deus, vamos guardar no nosso coração, para que assim nós venhamos também fazer parte daqueles que obedecem a palavra de Deus, porque o prazer de Deus está mais em obedecer do que no sacrifício, em obedecer a sua palavra, como disse ali o profeta Samuel a Saul, que o Senhor tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que em sacrifícios. E obedecendo a palavra você será como esse homem que edificou a sua casa sobre a rocha, esse homem prudente. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.